Muito bom. Próximo. Vamos falar daqui. Olha, eu acho que é o assunto mais legal da sexta-feira, porque tá todo mundo na vibe assim do sextou, não aguento mais, quero chegar em casa 6 horas da tarde, para alguns, para nós nem sempre. Para nós, acho que sexta-feira é difícil parar às 6, né? A gente normalmente vai até mais tarde. Chega em casa, abre aquele vinho maravilhoso, senta ali, fazer uma boa leitura. Quem gosta de televisão, né? Senta, assistir uma coisa legal, ou vai jantar com uma pessoa bacana, daí você pede aquele vinho muito bom, e daí agora você vai ter um novo companheiro tomando vinho, porque a gente vai mostrar como que o imposto influencia na sua vida, e a gente escolheu o vinho para falar. Qual que é a tributação do vinho para você tomar ele pensando o quanto do Estado está tomando junto com você. Exatamente. Na verdade, então, esse é um quadro aqui que nós vamos colocar agora, estamos colocando no Friday Taxes, que é o imposto, né, na sua vida, o imposto da sua vida, o imposto na sua vida mesmo, que está sendo imposto na sua vida. Então, quando a gente fala que, eu não quero saber desse negócio de tributo, né? Eu não quero saber desse negócio de política, porque não tem nada a ver com isso. Você está mais envolvido do que você imagina. Todos nós estamos, né, em qualquer coisa. Você acordou de manhã cedo, você respirou, você está pagando tributo, né? Algum imposto você está pagando. Com certeza você está pagando. Saiu de casa, você pegou teu carro, colocou combustível, você comprou o pãozinho na padaria, você está tomando teu café, qualquer coisa tem imposto envolvido. Qualquer coisa. Então, hoje, né, como é sexta-feira, não que a gente vai falar sempre de coisas que anestesiam o nosso dia a dia, né, que é o caso aqui hoje é o vinho, né? Então, ser humano, tem uma frase daquele filme lá do Queen, lá do Freddie Mercury, lá, tem uma passagem que ele fala assim: ser humano é uma condição que requer anestesia. Então, ser humano no Brasil requer mais anestesia ainda. Tá? Então, você que está pensando em hoje tomar aquele vinhozinho, como a Bruna falou, qualquer que seja o lugar, em casa, no bar, né, numa adega, ou está planejando no final de semana ir para uma vinícola, inclusive uma vinícola bem interessante, várias vinícolas interessantes, uma em São José dos Pinhais especificamente, bacana, recomendo fazer um tour pelo Parreiral, né, degustar um vinho, depois muito bom, isso é bom, vale a pena. Em outros lugares também, aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, então tem opção pra caramba, né? Carga tributária do vinho. Já para pensar nisso? Dentro daquele líquido denominado por alguns como líquido dos deuses, né? Acreditem, tem muita carga tributária. Então, a gente pegou um exemplo aqui de um vinho com uma classificação fiscal aí geral, né? A gente pode dividir os vinhos entre vinhos importados e nacionais. Há quem diga, mas os vinhos importados são melhores. Depende, tem muito vinho nacional que é bom também, certo? Mas isso aqui só para fazer um comparativo, que às vezes o vinho nacional, né, ele é caro, mas ele é mais caro porque botaram o preço caro mesmo, porque o importado é que tem um peso maior. Isso não tem dúvidas. Peguem, por exemplo, um vinho importado. Na importação do vinho, em geral, você já paga de cara 27% de imposto de importação. E 27% desse imposto de importação não é recuperável, já entra custo. O que é isso não ser recuperável? A empresa que compra não pode tomar crédito disso. Porque existe a possibilidade de alguns tributos você pagar, depois você acredita para compensar com o débito na saída seguinte. Que você vai pagar só sobre o teu valor agregado. A ideia é essa, é pagar somente sobre o margem de lucro. Pós-importação, não. Pagou 27% lá sobre o valor de um desembaraço em dólar, taxa de câmbio também está alta, isso influencia, né, bastante. Então você já tem 27% embutido ali no custo. IPI também incide na importação. Então IPI, a base de cálculo de IPI é pegar o valor convertido em reais, pela taxa de câmbio do dia, mais o imposto de importação. O imposto de importação soma na base de cálculo do IPI. E sobre isso já vai mais 6,5%, que é a alíquota do imposto sobre produtos industrializados. PIS, PASEP e COFINS.
tributos que, teoricamente, deveriam incidir sobre a receita, sobre a receita das empresas, mas na importação também incide. Tem o PIS, PASEP, COFINS e importação. PIS, PASEP, 2,1% sobre o valor declarado em reais, valor aduaneiro, e mais 9,65% de COFINS. ICMS. ICMS vai depender do estado que você está importando. Tem estado que tem algum tipo de incentivo. Alguns casos até zero, ICMS difere totalmente, mas para isso você tem que ter, às vezes, a entrada em um programa, né? Um programa específico de incentivo. Paraná tem isso, Santa Catarina tem isso, Espírito Santo, enfim, vários. O próprio Rio Grande do Sul também tem. Só que você tem que entrar nesse programa de acordo com as regras do estado. Agora, se você não tem, por exemplo, Paraná, você paga 6%. Isso que tem um benefício geral para todo mundo. Agora, estados, por exemplo, São Paulo, você vai pagar 18%. Já de cara. Né? Então depende, né? Vamos pegar aqui com o exemplo do Paraná, pegar o mais baixo, para não amargar aí, né? Não azedar o vinho já de cara. Né? Vamos pegar os 6% aqui do ICMS. Somando tudo isso só na importação, você já tem uma carga de 51,25%. Então, imagine que naquela tua tacinha, a metade dela já é imposto. O Estado já bebeu com você. Já bebeu metade por você. Ali, né? Então, já, dentro daquela taça, metade, ou mais da metade, já é imposto. E depois tem na venda, né? Na hora que você faz a venda, o importador tem que vender, né? Ele vai vender até que chega no consumidor final. Aí, quando vai ser feita a venda, para você bonitinho, comprar lá no restaurante, comprar no supermercado, comprar na adega lá o produto, a empresa que vai te vender, se ela for, por exemplo, lucro real, ela vai aplicar 19% de ICMS, porque daí é a carga cheia. Vai ter o imposto de renda dela, que pode ser 15% e mais 10% a depender do lucro. Se for superior a 20 mil por mês, ela tem mais 10% sobre o excedente. 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. 1,65% de PIS/PASEP, que daí na receita é diferente. 7,6% de COFINS. O 6,5% do IPI, porque o IPI na revenda, se for um importador que revenda diretamente, ele vai pagar mais 6,5%, né, que era aquela discussão lá do Supremo, que inclusive pegou várias aí no contrapé com essa decisão de coisa julgada em matéria tributária, né, poder ser alterado o entendimento. Vamos botar o 6,5% aqui. Então nós temos um total na venda de 58,75%, que pode ser mais do que 60% se o lucro for maior do que 20 mil ao mês. Então considera aí que mais de 50%, ou vamos botar 60%, na venda é carga tributária. Então já subiu ali naquela tua tacinha, já passou da metade do que você está bebendo, é carga tributária. E tem o presumido, que o presumido dá mais ou menos ali, considerando as alíquotas que são menores de PIS e COFINS, que é 0,75 e 3, dá 53,15% mais ou menos de carga. Mas não se engane que então o presumido é melhor porque a carga tributária é menor. Não. Por quê? No presumido você não toma crédito de PIS e COFINS. Então, veja que a empresa, isso nós estamos falando de carga tributária, mas na hora de ela formar o preço dela, ela vai ter que considerar os custos também. Às vezes uma empresa ela não paga aluguel, a outra paga. Isso daí vai para o custo. Então, quando você vai fazer um planejamento tributário, é importante ver o regime correto. Por isso que eu falei lá anteriormente. Veja que uma coisa puxa a outra de novo. Não adianta falar que o lucro real é melhor. O presumido tem uma carga menor. Vou pro presumido. Não. Às vezes no presumido você está com 53,15%, mas tem outros custos, falta de crédito. No final das contas, o teu preço final vai ficar maior. Certo? Então nós estamos falando só de cargas nominais. A realidade é a seguinte. Vai tomar teu vinhozinho hoje? Beleza. Então olha para ele e imagina que metade de cada taça que você está tomando, ou mais da metade, é carga tributária. Veja que legal, né? Veja que bacana. Tá acabando com o vinho da sexta-feira, Nicolas. Não. As pessoas vão ver isso e vão falar assim, meu Deus. Mas assim, é a realidade. Por isso que é tão caro. Por isso que é caro. Por isso que é caro. Então, você acha que, você sentou lá, me livrei de todos os problemas? Não, né? Você está ali mais do que inserido dentro do nosso universo tributário, para qualquer coisa. Existe, e veja, infelizmente o vinho é considerado um produto supérfluo, né? Uma questão aí, infelizmente é considerado supérfluo porque é bebida alcoólica. Né? A seletividade ali se aplica, no caso do IPI, que ainda teve uma redução, tá? A gente tem que muita gente brigou, o setor de vinho é um setor poderoso também, o pessoal aí conseguiu
Estado do Paraná, por exemplo, a alíquota era 29% da alíquota de vinho, tinha a subvenção tributária, já não tem mais ST e a alíquota passou a ser a geral, que é 19%. Dá uma equilibrada, mas ainda assim, por conta da taxa de câmbio que nós temos, o produto ainda continua caro. E os nacionais têm essa carga tributária na venda, do mesmo jeito, certo? Da mesma forma. E pode ter outras matérias-primas importadas que as pessoas comprem, enfim, que pode também fazer com que o vinho fique caro. Conclusão. É muita carga tributária, né? É muita carga. Exatamente. Agora quero ver todo mundo indo no mercado ou na adega, né? Comprar o vinho e fazer o cálculo lá. Puxa vida, de R$100, 60 imposto. Isso aí. Pega o valor da garrafa de vinho, pode saber que mais da metade daquele valor é imposto. Exatamente. E terminamos os nossos assuntos do Friday Tax de hoje. Com 1h05. Até ficamos dentro do nosso esperado. Muito bom, gente. Então é isso aí, né? Então vamos lá, né? Vamos trabalhar aí o restante da sexta-feira, né? Mais uma vez, o pessoal que... falando nisso, tem umas perguntinhas, né, que o pessoal mandou lá, lembra? Nós esquecemos. Viu? A queimadora oficial de queimando. É verdade, vamos responder. Inclusive, nossa, os participantes mandaram algumas perguntas, temos que... Me diz aí qual é a pergunta. Você tem aí fácil, Bruno? Tenho. O nome da pessoa também, dá os créditos ali, e nós vamos responder aqui. Temos comentários no nosso vídeo sobre a MP 1159, que fala sobre a exclusão do ICMS da base dos créditos do PIS e da COFINS. Temos 2 usuários aqui. O primeiro é um Vones Machado, 1287, que perguntou assim: nota fiscal de entrada de importação, CFOP 301 ou 302, tem que deduzir também o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS? Tá. Código Fiscal da Operação na Importação 301, você vai usar quando você comprar alguma coisa para industrialização, insumo. Se você compra um produto para revenda o vinho, que a gente estava comentando agora, importei vinho, vou revender, você vai dar entrada com o 302, que você vai dar entrada num produto para revenda. Não confunda, porque muitas empresas confundem assim, eu sou equiparado à indústria, então eu vou colocar o 301. Não, o 301 é quando você compra alguma coisa para produção no estabelecimento. Não é o caso quando você compra um produto acabado só para revenda. É o 302. Ok. O que acontece? Na importação, o ICMS não entra na base de cálculo do PIS e da COFINS. Na importação, a base de cálculo do PIS, PASEP e da COFINS é o valor aduaneiro apenas. O ICMS, que para formar a sua base, olha só que legal, a base de cálculo do ICMS na importação, é o valor aduaneiro, mais o imposto de importação, mais o IPI, mais PIS, PASEP, mais COFINS, mais todas as despesas e tarifas aduaneiras cobradas até o desembaraço, e por fim você coloca o ICMS por dentro da própria base, que é o cálculo por dentro. Esta é a base do ICMS. Agora, na importação, você não soma o ICMS na base do PIS da COFINS. Então, por esse motivo, não tem que se preocupar com a questão do crédito, que deve ser a tua dúvida, né? Como é que é o nome do participante? Desculpe. Vones. Então. Não é o problema do crédito, quando você importa, você vai tomar sobre aquele valor que você paga de PIS e COFINS na importação, é o que você vai acreditar, porque ele está sendo aplicado, as alíquotas 2.1, 9.65, sobre o valor aduaneiro, que é a base, não tem ICMS ali. Tá bom? Então, próxima? Vamos lá. Nesse mesmo vídeo, eu não consigo ler o nome do usuário porque está user XK alguma coisa. Então, a gente não tem como saber o nome, mas ele perguntou assim, essa MP foi prorrogada, professor? Foi prorrogada, né? Foi prorrogada no dia 30 de março, né? Foi prorrogada por mais 60 dias. Até uma questão que a gente está discutindo aqui, em regra, se for prorrogada 60 dias a partir dessa data, a MP precisa ser convertida em lei até o dia 30 de maio. Agora. 30 de maio. 31 de maio. Então, 1º de junho, teoricamente, se não for convertido em lei, acaba essa questão aí de excluir o ICMS da base dos créditos do PIS da COFINS. Aonde que está o processo? Está no Congresso, né? E aí tem um detalhe importante, interessante, só para vocês saberem, né? Quando uma medida provisória ela é prorrogada, ela está na comissão mista agora, que assim, só para vocês entenderem as fases, né? Você tem a publicação, você tem a comissão mista, tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
sempre uma MP precisa iniciar, né, a discussão na Câmara dos Deputados. É um processo legislativo aqui, rapidamente, para compreender. E quando você tem essa prorrogação, a MP entra em regime de urgência. Então, ela já está em regime de urgência. O que acontece? Ela tem que ser analisada de forma prioritária e ela tranca a pauta do Congresso. Então, ela precisa ser, né, analisada na frente de outras pautas lá que nós temos dentro do Congresso Nacional. Exatamente. E, assim, a opinião sobre a matéria é que ela não deveria prosperar, né? A maior parte aqui no Congresso fala que não, é contra. Mas, vamos ver, né? Cobra lá do seu representante. Né? O representante que você colocou lá na Câmara dos Deputados e no Senado são eles os responsáveis aí por aprovar ou não esta MP. O presidente da República só traz MP. Ela tem data para os efeitos. Não é convertida em lei, caduca no popular, né? Mas se ela for convertida em lei, aí sinal que negociaram bem, né, com o Congresso. Né? Essa é a política. Próximo. Próximo. Esse comentário é lá num vídeo nosso, lá no nosso Instagram. A gente está compartilhando alguns materiais bem legais lá. Se você não nos segue, siga, é @TexasBrasil. No seu vídeo sobre crédito tributário, crédito de ICMS e ICMS monofásico, o Felipe Abreu Correia perguntou assim: estados têm que regulamentar como proceder a escrituração do crédito até 31/5? Provavelmente deveriam, né? Então esse é um problema, porque hoje na EFD fiscal você tem códigos de ajuste. E esse crédito de insumo que ele deve estar comentando ali, deve ser do convênio 26, né? 2023. Isso, exato. Que eu tinha comentado. Então, há a possibilidade. O Estado tem que trazer um código de ajuste para você lançar isso como outros créditos, como acontecia antes com a ST. Então, a gente tem lá hoje códigos de ajuste. Se o Estado não se manifestar em tempo, né, eu recomendo que você lance com o código anterior, aquele que para você não perder o crédito. E depois, né, o Estado vai ter que flexibilizar de alguma maneira. Mas sim, os Estados precisam regulamentar isso, certo? Está muito ainda... tudo que é novo gera estresse, mas é preciso regulamentação. Lembrando que 1º de junho entra o etanol aí na história, né? Gasolina também. Sim. Monofasia. E acabaram as nossas perguntas de hoje. Mandar um abraço também para a Ariadne, né? Que elogiou o vídeo lá. Ariadne, obrigado, Ariadne. Precisando, estamos à disposição. Falou sobre a questão da monofasia também, né? Então, exato. Um abraço, Ariadne Durante, né? Se não me engano. A gente vai ter alguns materiais legais sobre a monofasia nessa semana que entra agora lá na nossa comunidade. Então, se você quiser só saber, né, mais detalhes, puxa lá, manda um direct que a gente envia o link no Instagram. Beleza. Então é isso aí. Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela participação. Quem está aí nos assistindo ao vivo, quem vai nos assistir depois também, muito obrigado. Vamos para mais um final de semana e estamos com vocês aí. Dúvidas, sugestões, por favor, nos encaminhem, tá bom? Valeu, Bruna. Até. Tchau, gente. Bom final de semana.